Entrevista. Com a chegada do inverno, é natural que a nossa alimentação sofra algumas mudanças. O clima frio muitas vezes nos faz buscar alimentos mais calóricos e reconfortantes, que nem sempre são os mais saudáveis. No entanto, é crucial lembrar que é possível desfrutar dessa estação de maneira saudável e equilibrada, sem comprometer o bem-estar e a qualidade da alimentação. Além disso, fazer exercícios físicos e manter-se ativo no cotidiano podem auxiliar a equilibrar esse aumento do consumo calórico. E nesse contexto, nós vamos conversar agora aqui na Rádio CBN com o Dr. Fábio Pitanga. Ele que é médico endocrinologista da Sociedade Brasileira de Endocrinologia. Dr. Fábio, bom dia, seja bem-vindo aqui à Rádio CBN Blumenau. Olá, bom dia. Sempre um prazer estar com vocês aqui mais uma vez. Doutor, quais são aí as principais mudanças, nos hábitos alimentares que as pessoas costumam fazer durante essas baixas temperaturas durante o inverno, doutor Fábio? Então, a questão do frio, acaba aumentando muito o consumo calórico do nosso organismo e isso favorece a dar mais a fome, mais apetite, né? Então, o grande problema, às vezes, é a gente acabar comendo a mais do que deveria, né? Então, a gente tem que tentar algumas estratégias, né, para tentar evitar esse consumo excessivo, né? Tem algumas formas que a gente pode, por exemplo, indicar, trocar uma sopa mais calórica por uma sopa de verdura, que tem alimentos, né, pode colocar alho poró, coisas assim que tem até um efeito termogênico que acaba ajudando um pouquinho mais, né? Então são alimentos, digamos assim, que são quentes, né, que ajuda a alimentação no inverno e ao mesmo tempo não traz tanto questão de aumento de calorias, né? Tem outras situações que ajudam bastante, né? Por exemplo, a gente tem que cuidar a questão de comer verduras, né? Porque os alimentos frios a gente acaba deixando um pouquinho de lado. Então, cuidar um pouquinho, não deixar de comer verduras, né? Lembrar que são importantes, né? Nem que deixa lá para a hora do almoço, pelo menos, né? Que é o momento, digamos assim, mais quente do dia. São estratégias que a gente pode nos utilizar assim para tentar evitar, né? Às vezes, por exemplo, também numa festa junina tem esses alimentos, né, guloseimas e tal, então tentar de repente pegar alguma coisa que tenha mais canela, mais gengibre, que também tem um efeito termogênico e ajuda a segurar um pouquinho o peso. Então algumas estratégias, né? Claro, mas assim, doutor, até para a gente poder entender essa leitura que o nosso corpo faz, né? Por que sentimos mais necessidade de consumir alimentos calóricos no frio? Isso, o frio, ele, por si só, a gente precisa manter a temperatura corporal, né? E a gente acaba perdendo muito essa temperatura com a baixa temperatura climática, né? Então a gente perde calorias para o frio. Né? Então, há essa necessidade, é uma coisa natural, né? Da gente procurar mais alimentos e isso acaba estimulando mais o apetite, né? Então, em função do próprio frio, sabe? Pela queima calórica da temperatura baixa. O senhor citou há pouco alguns alimentos, né, que têm esse efeito termogênico. Fala mais uma vez sobre esses alimentos e, mais do que isso, que efeito que faz, né, quando a gente relaciona alimentos termogênicos dentro do nosso organismo, doutor Fábio? Isso, tem alguns alimentos, assim, que digamos assim, eles conseguem diminuir um pouquinho mais o efeito calórico dos alimentos, né? Quando eles estão juntos. Então, por exemplo, a canela, gengibre, o alho poró. Tem alguns desses, assim, que eles têm esse efeito. O que ele faz? Ele acaba aumentando o gasto calórico para manter a temperatura. Por isso que ele diz termogênico. Ele mantém mais alta a temperatura e dessa forma acaba não acumulando, né, em formas de gordura, tá? Então esses são alguns alimentos, talvez tenha alguns outros, né? O café ajuda um pouquinho também, né, que é um alimento também que aumenta um pouquinho a termogênese, mas mais importante, além de estar consumindo esse tipo de alimento, que é uma forma de você prevenir, né, o ganho de peso, é também não exagerar, né, nos carboidratos, principalmente carboidratos simples, né?
Então, tudo que tem muito açúcar, guloseimas, e mesmo os carboidratos mais complexos, né? Por exemplo, o que tem no aipim, na batata, polenta, né? A gente tem que cuidar também para não exagerar, né? Porque senão, se passar, acaba acumulando em formas de gordura, né? Pois é, doutor, e quais são justamente as consequências, né, de um consumo excessivo nessa estação do ano? O que o nosso corpo absorve e, ao mesmo tempo, consequências justamente desse desequilíbrio ou desse consumo excessivo de calorias? A questão do ganho de peso, né, que é a consequência mais, assim, temida, digamos assim, por todo mundo, né? Mas é lógico, a gente tem que cuidar também com outras consequências, né? O próprio frio, por exemplo, ele já por si só tende a aumentar a pressão, né? Então, se a pessoa já tem uma hipertensão, por mais que esteja controlado durante o verão, o próprio frio, às vezes, acaba subindo mais a pressão. E se você ganhar um pouco mais de calorias, ganhar mais peso, isso aí favorece maior hipertensão também. Além disso, também tem que controlar, lógico, o excesso de sal, né? O sódio que tem em alguns alimentos também, principalmente quem tem essa tendência para hipertensão. E tem outras consequências, né? Então, por exemplo, se a paciente tem uma tendência para diabetes, acaba aumentando a chance de desencadear um início de diabetes. Dislipidemia, o colesterol, triglicerídeos altos, né? Tudo favorece até um aumento que são consequências que podem, a médio e longo prazo, trazer problemas mais graves, por exemplo, um infarto, derrame. Então, é importante a gente ter esse tipo de preocupação nessa época, porque muitas vezes começa aqui esses problemas, né? Então, controlar a dieta. Outra coisa que é muito importante, deixar de fazer atividade física. Porque a atividade física, lógico, principalmente em ambientes abertos, né, acaba a pessoa deixando de lado, ou às vezes faz uma natação e acaba parando, né, porque é difícil sair da água e tal. Então, tentar, de repente, não parar com a atividade física, nem que troca, né, pega um ambiente mais fechado, mais controlado, mas não deixar de fazer pelo menos aqueles 150 minutos por semana de atividade física, né, que é o que a Organização Mundial de Saúde recomenda, né? Então, isso são mecanismos que você vai, digamos, ajudando para não ganhar peso e não trazer esses outros problemas, né? Pois é, para entender realmente a importância, né, da atividade física, como que a prática, doutor, justamente de atividades físicas pode ajudar a manter o equilíbrio calórico no inverno e, mais do que isso, claro, a controlar, cuidar da nossa saúde como um todo. Isso, atividade física... Oi? Estou ouvindo o senhor, pode continuar, doutor Fábio. Sim. A atividade física, inclusive, a gente sempre recomenda, né, que seja nem só, por exemplo, resistida, né, só de musculação, por exemplo, e também não só aeróbica, até que seja uma forma mista, né, que você mantém, por exemplo, uma massa muscular boa e, ao mesmo tempo, você evita de ganhar muito peso, tá? Então, sempre importante ter essa mescla e manter aquilo que a gente normalmente indica, entre 150 minutos e 300 minutos por semana. Que, na prática, digamos assim, é tirar pelo menos umas 3, 4 vezes na semana, 1 hora por dia, né? Seja uma caminhada, uma dança, uma bicicleta, enfim. A gente sugere, lógico, pegar em ambientes sempre mais fechados em função da questão do frio, né? Doutor Mas, como Fábio, diz, vai a gosto da pessoa. A gente sempre orienta ver qual que ele se adapta mais, o que gosta mais, e transformar também aquele momento não só como se fosse um tratamento em si, mas também um momento prazeroso, né? Que é uma coisa também que acaba sendo, de certa forma, relaxante, ajuda na qualidade do sono e além de ajudar a evitar o ganho de peso, né? Pois é, doutor Fábio, cada corpo é um corpo, cada indivíduo tem a sua particularidade. Eu menciono isso porque a nossa ouvinte aqui, a Crista Vanck, está aqui acompanhando a nossa entrevista. Ela coloca o seguinte: comigo acontece algo bem diferente no inverno. Perco o apetite e aí é época para mim de mais facilidade de emagrecer.
preciso me forçar para seguir com as refeições corretas. A nossa ouvinte, a Crista, ela perde o apetite durante o inverno, doutor. É o contrário, quase que nós estamos mencionando aqui na nossa entrevista, que justamente tem essa maior saciedade, maior apetite, maior fome durante as baixas temperaturas, né? Então, às vezes acontece, né? Tem gente que tem essas particularidades, né? De certa forma, talvez para ela, né, seja até uma forma que facilita, né, para manter o peso, né? Porque é lógico que se a pessoa às vezes quer ganhar o peso, né, tá em baixo peso, daí é uma coisa ruim, né? Mas na grande maioria das pessoas a dificuldade é manter o peso. Então, a ouvinte ali, digamos assim, que tem uma particularidade no organismo dela que dessa forma ela consegue evitar, né? Talvez o tipo de alimento que se disponibiliza mais no inverno não seja tanto do gosto delas, né? E daí são coisas que às vezes acabam até facilitando nesse caso para não ganhar peso, né? Por Mas outro não lado... é uma raridade, na verdade. Pois é, verdade. Por outro lado, o nosso ouvinte aqui, o Cristiano, ele coloca o seguinte: o Cristiano e família, ele, a esposa e os filhos aqui, não vem a hora de chegar à noite para fazer aquele delicioso chocolate quente, leite bem quentinho com chocolate em pó e aproveitar essa bebida agora durante as baixas temperaturas. O Cristiano pergunta, doutor, isso traz algum risco, algum comprometimento, quase que todas as noites, a aproveitar esse chocolate quente com os filhos e a esposa? Então tem que cuidar, né? Porque assim, o chocolate quente ele, geralmente é bem calórico, né? Então ele... É lógico que dá aquela sensação de prazer, é gostoso, né? O calorzinho, né? O docinho, enfim, né? Mas ele é bem calórico. Então, às vezes, pelo menos, tentar controlar, assim, que não seja toda noite. E é lógico, se é uma pessoa que tem, por exemplo, diabetes, coisas desse tipo, nem pode, né? Daí teria que ser, no mínimo, um chocolate quente diet, né? Feito próprio sem açúcar, né? Mas o que puder, assim, não exagerar sempre é melhor. De repente, trocar uma sopinha ali de legumes, né? Pode fazer aqueles legumes batidos, né? Que são coisas que, às vezes, dá uma consistência maior e, ao mesmo tempo, ele também dá aquela sensação de prazer e é gostoso, quentinho também. De repente, tentar não exagerar, né? Para não correr o risco, né? De vir a ganhar muito peso e enfim... vir a ter diabetes, coisas desse tipo, né? É o tal alimento reconfortante que mencionamos na abertura dessa entrevista, mas que nem sempre é o mais saudável. Exemplo aqui, então, é o próprio chocolate quente. Aproveitando ainda essa linha, doutor, na questão do leite, né? A gente tem opções no mercado: leite integral, semidesnatado e leite desnatado, doutor. Realmente tem diferenciação na nossa alimentação quando a gente olha justamente nesse equilíbrio calórico aqui, mencionando esse produto nas 3 formas diferentes de encontrar no mercado? Isso, então se a pessoa tem tendência a ganhar peso, né? Ou tem tendência, por exemplo, a aumentar muito o colesterol, o ideal sempre é procurar mais o leite com menos gordura, tá? Porque essa gordurinha, né, a nata que vem no leite, ele acaba se transformando muito em colesterol e também em calorias, né? Então, mas vai muito da pessoa ir se acostumando, né? Às vezes, né, se ela está muito acostumada com leite integral, a gente sugere, passa um tempo para o semi-desnatado. E depois, quem sabe, mais para o desnatado, né? Então, vai criando esse hábito, né? Eu tenho, particularmente, o colesterol um pouquinho alterado, então, né, já faz anos que eu tomo só leite desnatado. E a gente cria o hábito. Se eu tomar um leite integral, hoje já não me sinto bem, eu não gosto daquele... já não me vai aquele gosto, né, da nata, da gordura. Então, vai de criar o hábito, né? Mas é uma coisa boa, se conseguir com o tempo trocar, que as pessoas têm muito essa ideia de que o leite desnatado parece mais aguado, né? E realmente não é que seja aguado, ele é mais líquido, né? Em função de que tem menos gordura. Mas em compensação acaba tendo outras substâncias com mais, né? Que tem mais cálcio, alguns minerais ali que ajudam a manter os ossos firmes. Então isso ali acaba tendo, porque ele vai ocupar aquele lugarzinho que ficava nato, né? Então tem esses benefícios.
Lógico, agora tem que criar o hábito, né? Doutor Fábio Pitanga, aproveitando também a passagem do dia da pizza, é possível tornar esse alimento menos calórico, mas sem perder realmente a qualidade, o sabor da pizza, mas consumi-la com menos peso na consciência? Isso, tentar transformar um alimento que realmente a população brasileira gosta muito, que é a pizza, né? E é um alimento, digamos assim, fácil de fazer, né? Então, primeiro de tudo, é tentar não exagerar, né? Que às vezes a gente, né, acaba querendo ir em rodízio de pizza, coisa desse tipo, daí já o ideal é evitar, né? Mas fazer em casa, né, procura fazer com alimentos mais naturais e mais saudáveis, de repente com rúcula, tomate seco, que são mais vegetais, né? E eles acabam não trazendo tanta calorias. Tentar pegar um queijo menos calórico possível, né? São mecanismos, né, que você às vezes vai diminuindo um pouquinho as calorias e assim você não deixa também de aproveitar, né, esse tipo de alimento que realmente é do gosto da população brasileira, né? E a combinação... Mas é lógico, controlar, né? Claro, não exagerar nas fatias também, né? E a combinação do arroz e feijão continua sendo, doutor, aí um dos pratos preferidos dos brasileiros? Com certeza, né? E é muito saudável, por sinal, né? Pode ser consumido, não tem problema, tá? É só também, principalmente o arroz, não exagerar, né? O que puder, de repente, trocar por um arroz integral também já ajuda um pouco mais, no sentido de não ganhar peso, né? Porque o feijão por si só, ele praticamente não tem muitas calorias, né? O problema é o que a gente põe no feijão, né? Você vai colocar bacon, outras carnes gordurosas, coisa tipo, fazer mais tipo uma feijoada, assim, aí já corre um risco de ganhar muita caloria. Então, tem que cuidar bem o que vai ser, né, acrescentado junto, né? Mas o feijão por si só, com arroz, assim, controlado, né? Até no máximo umas 3, 4 colheradas de sopa de cada um, não tem problema, né? Bem tranquilo, né? São alimentos bem saudáveis mesmo, né? E nessa época do ano que não faltam são feijoadas, né? São entidades que promovem suas feijoadas para angariar recursos, na casa de parente, na nossa casa também, aquela vontade de reunir as pessoas para saborear uma bela e deliciosa feijoada, mas tem que ter o cuidado, tem que ter realmente a seleção certa dos produtos para fazer parte daquela feijoada e tornar menos calórica possível, né, doutor? Isso mesmo, se vai a um lugar que não tem como se separar, né? Daí, lógico, você tem que separar ali no momento e tentar pegar pelo menos a carne menos calórica. Apesar de que a gente sabe que lá dentro do caldo vai estar bem gorduroso também. Então, é não exagerar, né? Mas quando for fazer em casa, né, optar por carnes menos gordurosas, né? Que daí se torna mais saudável. Nesse processo de buscar por uma alimentação mais equilibrada, de cuidar da nossa saúde, qual é o papel de um médico endocrinologista, Dr. Fábio Pitanga? O principal é a gente orientar, né? Assim como não vai passar um cardápio, como faz uma nutricionista, por exemplo. Mas uma orientação, e isso é importante, né? É lógico que eventualmente a gente tem que entrar com tratamento. A pessoa, quando já tem um certo grau de obesidade, que não está controlando com as mudanças que tem que ser feitas na alimentação e a nível de atividade física, a gente usa alguns medicamentos que nos ajudam hoje no controle da obesidade. Assim como outros problemas, né? Controle de colesterol, triglicerídeo, diabetes, enfim, hipertensão. Então, o papel é esse, a gente tem que dar uma controlada em todos os problemas que estão ali presentes, né? Mas o principal aqui, o foco que a gente traz aqui nessa reportagem é justamente a questão da orientação, isso que a gente está fazendo agora, né? Buscar prevenir que a coisa se complique, né? Então, se a pessoa tem já um hábito alimentar ruim, tentar transformar isso aí de uma forma melhor para prevenir que tragam problemas no futuro. A nossa ouvinte, a Célia Voigt, ela coloca o seguinte: doutor, é mito ou verdade? Praticar atividade física no inverno pode queimar mais calorias? Olha, não muda muito, na verdade, porque assim, é importante a
gente manter esse nível de atividade física constante, né? A questão do frio, a gente tem que cuidar um pouquinho, já, às vezes, para não se machucar. Então, de repente, fazer um alongamento um pouquinho melhor, dar uma esquentadinha antes né? Então, uma caminhadinha, uma corridinha leve, alguma coisa nesse sentido, né? Para primeiro dar uma esquentada no corpo e daí depois, de repente, fazer uma atividade física um pouco mais intensa. Talvez a gente acabe queimando um pouquinho mais de calorias pela questão do próprio frio, né? O frio nos faz gastar um pouco mais de calorias para manter a temperatura corporal. Mas a atividade física em si é muito pouquinho assim que vai mudar nesse sentido. Mas é importante manter, isso aí não tem dúvida, né? Ela ajuda bastante no sentido de prevenção de problemas, e não só na questão do peso, né? Mas como uma qualidade de vida melhor, qualidade de sono, nível de estresse, né? Então a atividade física atua assim numa série de situações que melhoram muito a qualidade de vida da pessoa. E para poder fechar essa entrevista, doutor, qual é o papel dos suplementos vitamínicos no apoio, né, a uma alimentação equilibrada no inverno? Olha, não tem muito assim coisas descritas, né, na questão de uma suplementação melhorar ou piorar, por exemplo, questões do inverno. O que sabe-se, assim, por exemplo, quer manter um pouquinho mais de atividade física, ganhar um pouquinho mais de massa muscular, pode usar um whey ali durante a atividade física, isso aí ajuda bastante e não faz levar à obesidade, né, quando são proteínas isoladas mesmo, né, de qualidade boa, que é tirada do leite, né. Os probióticos têm alguns benefícios, mas assim, não são assim grandes diferenças, né. Então, vai muito se a pessoa tem algum problema, alguma disfunção gastrointestinal, por exemplo. Daí, um probiótico pode ajudar na melhora da flora intestinal. Mas, assim, para a questão do peso especificamente, por enquanto não muda muita coisa, assim, sabe? Então, vai muito mais, às vezes, a pessoa investir na melhora da qualidade alimentar que vem se alimentando, mesmo vem comendo, né? Do que, às vezes, um gasto, né, em outros suplementos ali que, de repente, não vai fazer tantos benefícios. Dr. Fábio Pitanga, muito obrigada por estar conosco, participando dessa entrevista aqui na Rádio CBN Blumenau. Um bom dia para o senhor. Muito obrigado, foi um prazer novamente e um bom dia. Sempre ficamos à disposição. Um forte abraço. Alimentação no inverno, estratégias para manter o equilíbrio calórico e essa conversa prazerosa, né, com o Dr. Fábio Pitanga, médico endocrinologista da Sociedade Brasileira de Endocrinologia.